Boa noite, meus amados, boa noite, meus queridos. Mais uma vez aqui, né, para falar da palavra do Senhor. Hoje, graças a Deus, estou bem melhor, né? Bem melhor, que hoje não tá tão frio como ontem. Então, minha rinite está bem melhor, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Hoje eu vim falar, meus amados queridos, sobre Atos. Atos 1, a partir do 8, aleluia, glória a Deus. Meus amados, eu te convido a colocar, né, esta palavra em teu coração, na tua mente, que ela venha abrir os seus olhos, né, para o nosso amado e querido Espírito Santo, para o amado da nossa alma, para o nosso amigo, aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre ele, que é digno de toda honra e todo louvor, né? Meus amados queridos, aqui em Atos 1, 8 fala assim: Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Oh, adecantaremaia, minaera, maera, bachúbia. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Olha que coisa linda, olha que palavra abençoada, que maravilha, né? Que o Senhor está falando aqui conosco, que coisa maravilhosa, meus amados. Que coisa linda é falar do Espírito Santo. É lindo demais falar do Espírito Santo. É lindo demais falar da sua presença. Aleluia, glória a Deus. Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu, e vestes e. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meus amados e meus queridos, aleluia, glória a Deus, né? Aqui o Senhor está falando grandemente sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é maravilhoso, aleluia, glória a Deus, né? Meus amados queridos, eu coloquei o título dessa pregação assim: O Espírito Santo nos dá autoridade, aleluia, glória a Deus. Autoridade, aleluia, palavra-chave. O Espírito Santo nos dá autoridade, aleluia, glória a Deus, né? Meus amados e queridos, né? Porque temos que ter o Espírito Santo. Qual a importância de termos o Espírito Santo? Qual a importância de termos, né? Meus amados, queridos, é importante termos o Espírito Santo para que não sejamos enganados. É importante termos o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Quando você tem um Espírito Santo de Deus, você tem autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Ela vem do Espírito Santo de Deus. Roa de cantaremaia, minaira, maera, bachúbia. Quando você tem um Espírito Santo, né? Quando ele está dentro de você, você tem autoridade no mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Para que você venha ter uma autoridade no mundo espiritual, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você, fazendo morada em você. Oh, adecantaremaia, minaera, maera, baixubi, aleluia, glória a Deus. Sem autoridade, meus amados, você se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo, aleluia, glória a Deus, né? Você já pensou em ir para uma guerra sem as suas armaduras para lutar naquela guerra? Você vai para uma guerra, você vai ser chamado para uma guerra, você vai sem nenhuma armadura. Como que vai ser? Você já pensou? Como que vai ser essa guerra sem armadura? Você vai ser uma presa fácil. Aleluia, glória a Deus. Temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. É importante, aleluia, glória a Deus, né?
o que vai acontecer, né? Por isso, é necessário sermos revestidos, né? Porque senão, se formos revestidos, vamos ser uma presa fácil. Por isso é necessário sermos revestidos das armaduras do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas quando você tem o Espírito de Deus em você, você tem um revestimento. Aleluia, que vem do próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. As armaduras são necessárias para o cristão. Aleluia, glória a Deus, né? Essa autoridade que vem do Senhor, né? Que o Senhor te dá, é muito importante, né? Muito importante para que você tenha, para que você não seja enganado. Aleluia, glória a Deus. Para que tenhamos o Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo, né? Para que tenhamos o Espírito Santo, temos que buscar, pedir ao Senhor que Ele faça morada em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Somente temos que abrir nossa boca, orar, pedir. Rua de cantaremaia, minaera, maera, baixúbia. Glória, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, é muito importante que tenhamos o Espírito Santo, né? Para que Ele venha nos forjar. Por isso que temos que ter o Espírito Santo. É para isso que temos que ter. Porque o Espírito Santo, ele nos forja. Ele forja o nosso caráter. Ele forja o meu caráter, o seu caráter. Aleluia, glória a Deus. Temos que ter um caráter que o Senhor venha se agradar. Que vem do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo leva e também permite em nossas vidas, né? Em nossas vidas, né? Um caráter abençoado por Deus, um caráter que vem do Senhor Jesus, que forja você uma pessoa valente, uma pessoa ousada na fé. Amados, temos que ter ousadia, ousadia. O Senhor me chamou para pregar. E no começo eu tinha medo, no começo eu não queria, porque eu ficava com medo, nervosa. Meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, eu não sei. Eu ficava, sabe, nervosa quando falava, hoje você vai falar uma palavra. Aí eu já ficava com aquele nervoso, aquele medo, sabe? Eu pedia, Senhor, tira esse medo, tira esse nervoso da minha vida. Ele não vem de ti, me dá ousadia, né? Então, é isso que temos que fazer. Temos que ter ousadia e falar da presença do Senhor. Porque o Senhor está voltando, meus amados e queridos. Ele está voltando. Está muito próximo à sua vinda. E eu creio no nome de Jesus, que ele vem buscar a sua noiva. E eu creio que vamos subir com ele. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, temos que ter uma fé inabalável. Temos que crer que vamos subir com o Senhor Jesus. É importante essa fé. O Senhor Jesus está buscando pessoas obedientes, pessoas que tenham fé. Tenha fé, meus amados queridos. Tenha ousadia. Aleluia, na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, o deserto não é lugar de moradia. O deserto é um lugar de passagem. Venha, né? Muitas vezes vem problemas para que você venha desistir, desistir da igreja, desistir de pregar, desistir de buscar o Senhor. Já pensou? Muitos problemas veio para mim, sabe? Assim como vem para você, para que eu venha desistir do meu amado e querido Espírito Santo, do meu amado e querido da minha alma. Mas por nada deixei, mesmo com os problemas, mesmo com muitas coisas que aconteceu, eu continuo na presença dele, na presença maravilhosa. Não saí nem um minuto, nem um dia.
mesmo com todas as coisas, né? Porque acontece muitas e muitas coisas na vida de um crente, de um cristão. Não é só porque somos cristãos que não vem problemas, que não vem adversidades. Vem, meus irmãos, vem sim. A única diferença, né, das pessoas ímpias é que estamos com o Senhor, é que estamos na presença dele, é que a presença dele está conosco. Aleluia, glória a Deus. É que ele está conosco na nossa vida, no nosso dia a dia. Radecantaremaia, menaera, maera, baixúbia. Essa é a diferença. Aleluia, glória a Deus. Né, meus amados queridos? Muitas vezes vem problemas, né, para que você venha desistir. Desistir da sua busca, da sua vitória. Desistir de pregar. Desistir de evangelizar, de louvar. Eu te convido, não desista. Não desista, continue na presença do Senhor. Continue na presença do Senhor. Roa de cantaremaia, minaera, maera, baixúbia. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ficar firme nas lutas, meus amados queridos, nas adversidades que vêm. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, você sabe qual o principal objetivo do Espírito Santo? É a nossa salvação, a minha e a sua. Esse é o principal objetivo do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus está falando grandemente nesta palavra. Ouça com atenção. Ele está falando grandemente, aleluia, glória a Deus. A presença dele é grande neste lugar. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus é fiel, meus amados queridos. Então, né? O principal objetivo do Espírito Santo é a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus, meus amados queridos. Em João 35 fala assim, que Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não sou eu que falo, é a palavra. Glória, glória, glória. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Se você não tem, eu te convido a pedir ao Senhor. Eu te convido a buscar ao Senhor pelo Espírito Santo, aleluia. Temos que ter esse selo do Espírito Santo na nossa vida. Oh, a decantare mai, minaira maia. Meus amados, não estou dizendo que se você não tem o Espírito Santo, você não é salvo. Não estou falando isso. Eu estou falando que é necessário termos o Espírito Santo em nossa vida. É necessário, aleluia, glória a Deus. E quem não tem, eu estou falando porque quem não tem se torna uma presa fácil para o inimigo. Roa decantare mais. Se você vai para uma guerra, meus amados, sem as suas armaduras, você está sendo uma presa fácil. Uma presa fácil para o inimigo, uma presa fácil. Você vai perder a guerra, aleluia, glória a Deus, né? Meus amados e queridos, é importante, né, termos a presença do Senhor, é importante termos o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque, meus amados, quando não temos, o inimigo vai fazer de tudo para te tirar da igreja, para te tirar da presença de Deus, da presença do nosso amado e querido, da nossa alma, aleluia, glória a Deus. Por isso é importante buscar o Espírito Santo de Deus para as suas vidas, né? Meus amados e queridos, o Espírito Santo quer fazer morada em você nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, no seu horário, que você vai ver essa palavra. Mas Ele quer fazer morada em você. Roa de cantaremaia, minaera, maera, baixuba. Se você deseja Ele, né? Ele vai fazer morada em você, se você deseja realmente, né? Pode ser até mesmo durante esse vídeo, durante essa pregação. Só depende da sua fé.
Só depende da sua fé, meus amados queridos. Não importa a igreja que você está, porque o Senhor faz milagres, não importa a igreja que você está. Porque lá naquele dia, quando chegarmos lá, o Senhor não vai ter placa de igreja, assim, um monte de placas. Ah, você é de placa, fulano, não entra aqui não. Você é de ciclano, não entra aqui não, só entra naquele. Que é de ciclano. Não, meus amados queridos, não existe isso. Placa de igreja não salva. O que salva é Deus. Nós somos salvos pela graça dele, não por placa de igrejas. Muitos e muitos brigam por causa de placa de igreja. Placa de igreja não salva, não leva ninguém para o céu, não dá Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas a busca, a obediência, a fidelidade, ela sim dá. A decantaremaia, minaera, maera, baixuba. Meus amados queridos, o Senhor opera milagres em quem crê. Fique com esta palavra abençoada, que ela venha te abençoar nesta noite. Que ela venha te dar uma direção para a sua vida. Se você ainda não tem o Espírito Santo, busque, que o Senhor vai te dar. Mas seja obediente e fiel ao Senhor, obediente e fiel à sua palavra. Boa noite, boa tarde, bom dia no seu horário que você vai ouvir esta palavra. Mas que o Senhor venha te abençoar, abençoar a sua casa, abrir seus olhos para o poder de Deus, né? Para o poder do Espírito Santo. Boa noite, fica com Deus e amém. Obrigada por ficar até o final, obrigada, amém.